Olá pessoal, essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de transmissão de calor. Nessa segunda videoaula, nós vamos falar sobre os trocadores de calor. Os tipos de trocadores de calor, coeficiente global de transferência de calor, método da diferença de temperatura e superfícies aletadas. Vamos começar pela definição de trocador de calor, que são equipamentos usados para facilitar a troca de calor entre dois fluidos que se encontram em diferentes temperaturas. A gente pode encontrar trocadores de calor em diversos lugares do nosso cotidiano. O evaporador, condensador, um radiador automotivo são exemplos de trocadores de calor. Como eu falei, os trocadores de calor eles são encontrados nos automóveis. São os radiadores, condicionadores de ar, são os evaporadores e os condensadores. Na geladeira, a placa do congelador. Supermercados, aquelas câmaras frigoríficas onde a gente encontra lá as nossas carnes. Os trocadores de calor são classificados quanto ao processo de transferência de calor, quanto à compaticidade, quanto ao tipo de construção, quanto à disposição das correntes e quanto ao mecanismo de transferência de calor, que é o que nós vamos ver agora. Quanto ao processo de transferência de calor, trocador de calor de contato indireto, no caso seria uma torre de resfriamento. O fluido refrigerante, que no caso aí seria o ar, ele entra em contato com a água, que é o fluido aquecido. Então, quando a gente tem esse contato entre o fluido refrigerante e o fluido aquecido, a gente chama esse trocador de calor de contato direto. Essas torres de resfriamento, elas são encontradas em grandes instalações que necessitam essa grande troca de calor, como por exemplo em hospitais, em hotéis, em supermercados. Quanto ao processo de transferência de calor de contato indireto, a gente pode perceber que nesse tipo de trocador de calor, os fluidos não entram em contato um com o outro. Ou seja, o fluido quente entra e sai sem entrar em contato com o fluido frio. Quanto à compaticidade, os trocadores de calor são aqueles trocadores de calor que possuem uma razão acima de 700 metros quadrados por metro cúbico. Como a gente pode perceber na figura, o trocador de calor automotivo é um tipo de trocador de calor compacto. Trocadores de calor não compacto é um trocador de calor que possui uma razão entre a área e um volume menor do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Um exemplo de trocador de calor não compacto é uma caldeira. Aqui, quanto ao tipo de construção, o trocador de calor pode ser classificado em trocador de calor tubular, que também se enquadra a caldeira. De placas aletadas, seria o trocador de calor encontrado nos refrigeradores, na nossa geladeira, Você pode perceber uma placa onde o fluido entra, ele troca calor com a superfície lá da geladeira, esfriando o ar, Quanto ao tipo de construção, temos o trocador de calor de placa aletada. Como a gente pode perceber, dentro desse trocador de calor há várias nervuras onde passam o fluido e troca calor entre os fluidos. O trocador de calor do tipo tubo aletado, a gente pode ver os tubos e essas aletas que a gente vai estudar mais à frente o que são aletas. Trocador de calor regenerativo, aí há matrizes rotativas, onde o fluido quente passa e esquenta na parte do rotor, aí ele gira. Na hora que ele gira, aí a parte quente vai para a parte fria, então o fluido que entra frio, ele troca calor com o rotor e sai quente na outra parte. Ele pode ser a matriz rotativa ou matriz fixa. Trocador de calor, quanto à disposição das correntes, pode ser de três tipos: corrente paralela, contracorrente e corrente cruzada. Trocador de calor de correntes paralelas, a gente pode perceber que o fluido quente e o fluido frio, eles entram pela mesma extremidade do trocador de calor e saem junto pela outra. Trocador de calor contracorrente, o fluido quente entra por uma extremidade e o fluido frio entra pela outra extremidade. Percorrem todo o trocador de calor trocando calor.
corrente cruzada, a gente pode perceber que eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus, trocando calor. Quanto à disposição das correntes, um trocador de calor pode ser multipasse, ou seja, o fluido ele percorre um passe no casco ou 2 passes no tubo. Ou ele pode percorrer 2 passes no casco e 4 passes no tubo, como a gente pode ver na figura. Quanto ao mecanismo de transferência de calor, convecção forçada ou convecção livre monofásica, que é aquelas em que não ocorre mudança na fase dos líquidos. Mudança de fase e ebulição, caldeiras a vapor e condensadores de ar. Ou seja, na caldeira a gente tem o líquido lá entrando em vapor para alimentar todo o processo. A radiação ou convecção e radiação combinados é a rejeição de calor de veículos espaciais. Vamos falar agora do coeficiente global de transferência de calor. Vamos pensar que temos uma placa e de um lado dessa placa está percorrendo um fluido A a uma determinada temperatura TA. E do outro lado está percorrendo um fluido a uma determinada temperatura TB. Então, o calor desse fluido A vai ser transferido para a parede dessa superfície por convecção. A parede interna dessa superfície vai ser transmitido para outra superfície. Vai ocorrer transferência de calor por condução. E da parede externa para o fluido B vai ocorrer transferência de calor por convecção. Que é o que a gente pode ver. Ó. Transferência do fluido A para a parede vai ser devida à convecção, que é o coeficiente de convecção do fluido 1, a área da superfície, a temperatura desse fluido e a temperatura da parede interna. A parede interna para a parede interna, que a transferência de calor vai se dar por meio de condução. E da parede externa para o fluido B, que vai ser o coeficiente de convecção do fluido B, a área da superfície, a temperatura externa e a temperatura do fluido B. Temos agora a representação do circuito das resistências térmicas, que vai ser a temperatura do fluido A até a temperatura da parede interna, a temperatura da parede interna até a temperatura da parede externa, a temperatura da parede externa até o fluido B. Como a gente já sabe, né, do fluido para a parede interna, convecção, da parede interna para a parede externa, condução, e da parede externa para o fluido B, convecção. Então, o calor total transferido é dado pela seguinte equação, que vai ser a temperatura do fluido A menos a temperatura do fluido B sobre as resistências de cada mecanismo. A resistência à convecção do fluido A, a resistência da condução e a resistência da convecção do fluido B, que vai ser dado pela seguinte equação, como mostrado no slide. O coeficiente global de transferência de calor U é estabelecido pela seguinte equação, que o calor transferido de A para B vai ser U, a área dessa superfície e a temperatura e a diferença de temperatura entre os fluidos, onde esse U é dado pela seguinte equação, que é 1 sobre o coeficiente de convecção do fluido A, mais L sobre K, que K é o coeficiente de condutividade térmica da parede, L é a espessura da parede, e 1 sobre H2, que é o coeficiente de convecção do fluido 2. O mesmo procedimento é adotado para o cilindro oco, como eu tinha falado anteriormente. Em muitas de nossas aplicações nós vamos encontrar não uma parede, mas sim estarmos trabalhando com tubo. Então está aí o esquema das resistências térmicas da convecção, da condução e da convecção externa. Para um tubo, a taxa de transição de calor é dada pela seguinte equação, que é a diferença de temperatura sobre a resistência térmica à convecção do fluido interno, mais a taxa de transferência de calor por condução através dessa parede e a resistência térmica por convecção do fluido externo. Para tubos, o nosso coeficiente global de transferência de calor, ele não é propriamente o U, ele é um parâmetro chamado UA. E esse coeficiente é dado pela seguinte equação.
2πL sobre a resistência térmica à convecção do fluido interno, mais a resistência térmica à convecção da parede do tubo, mais a resistência térmica à convecção do fluido externo, como é mostrado na equação. O método da diferença de temperatura média logarítmica. Essa média ela nos dá uma real dimensão do que está acontecendo dentro do trocador de calor. E a taxa de transferência de calor pode ser expressa de forma semelhante à lei de Newton do resfriamento, conforme nós veremos a seguir, onde a taxa de transferência de calor vai ser o coeficiente global de transferência de calor, vezes a área da superfície, vezes a diferença de temperatura média logarítmica entre os fluidos. A diferença de temperatura para escoamento paralelo. No escoamento paralelo, como a gente viu agora há pouco em trocadores, na parte dos trocadores de calor, então o fluido A e o fluido B, eles entram pela mesma extremidade de trocadores de calor e saem pela outra extremidade. Como a gente pode observar no gráfico, né, o fluido A está entrando, então ele está reduzindo a sua temperatura, o fluido B está entrando e está aumentando a sua temperatura. Então, para a gente ter a real dimensão sobre o que está acontecendo nessa temperatura, então a gente utiliza ΔT1, vai ser a temperatura de entrada do fluido A, menos a temperatura de entrada do fluido B. E ΔT2 vai ser a temperatura de saída do fluido A, menos a temperatura de saída do fluido B. E a diferença de temperatura para escoamento contra corrente, como falado anteriormente, o fluido A ele entra por uma extremidade e sai pela outra, e o fluido B entra pela extremidade que o fluido A está saindo e sai pela extremidade que o fluido A está entrando, fazendo o fluxo contrário. Então, como a gente pode perceber, quando o fluido A está entrando no trocador de calor, ele está a uma temperatura mais alta, ele vai baixando a sua temperatura, enquanto o fluido B, quando ele está entrando no trocador de calor, ele está aumentando a sua temperatura, como a gente pode observar no sentido da seta. Então, contra a corrente, a ΔT1 vai ser a temperatura de entrada do fluido A menos a temperatura de saída do fluido B. ΔT2 vai ser a temperatura de saída do fluido A menos a temperatura de entrada do fluido B. E a diferença de temperatura média logarítmica adequada é dada pela seguinte equação. Como foi visto, então a gente tem duas situações, contracorrente ou corrente paralelo. Aí você faz a diferença para cada caso, joga nessa equação, que aí ela vai lhe dar o real valor da temperatura do que está acontecendo naquele trocador de calor. Nós vamos falar agora de superfícies aletadas. Em muitas de nossos cotidianos, nós necessitamos aumentar a taxa de transferência de calor. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Um é aumentar o coeficiente de transferência de calor por convecção, ou aumentar a área da superfície. Aumentar o coeficiente de transferência de calor por convecção, muitas vezes é inviável, porque ele necessita a introdução de uma bomba ou de um ventilador, e isso necessita um elevado custo. Então, muitas das vezes é inviável. Então, a maneira melhor de se aumentar essa taxa de transferência é aumentar a área das superfícies. Como a gente pode ver, nas motos, aquelas partezinhas no cabeçote do motor, ali são superfícies, ali são aletas, que servem para aumentar a taxa de transferência de calor e resfriar o motor, nos motores elétricos, nos compressores. Então, a gente tem diversas aplicações onde a gente aumenta a área para aumentar essa taxa de transferência de calor. Como no caso do radiador, o trocador de calor, nesse caso, seria só o tubo com água quente passando ali por dentro. Então, o que a gente faz? A gente aumenta essa área, introduzindo aí aletas, que servem para aumentar essa taxa de transferência de calor. E essas aletas elas podem ser de alumínio ou cobre, que são elementos bons condutores térmicos. Então, o calor se espalha pelas aletas, troca calor, então aumenta a eficiência de todo o sistema. Aqui são os tipos de aletas que nós temos. Nós temos de seção uniforme, seção triangular, radial e a cônica. Essas são as nossas referências. Obrigado. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail leronardo@hotmail.com.